Olá a todos, vou falar para vocês agora um pouco mais sobre o beneficiamento do café. Então, o que pode chegar às indústrias beneficiadoras de café para que seja realizado este processo? Então, do campo, após o café ser processado via seca, via úmida, e após ser seco, pode chegar para ser beneficiado grãos pretos, grãos verdes, café em coco, ou seja, ainda na casca, cafés quebrados, grãos xoxos, cascas grandes, grãos ardidos, ou seja, o verde que passou pelo processo de secagem, grãos marinheiros, pedras e torrões, pedaços de pau e de galhos, cascas pequenas, grãos brocados, ou seja, foram atacados por insetos, cafés concha, ou seja, ele é xoxo e secou, não tem parte de endosperma aí na semente. E aqui só para ilustrar, isso aqui é uma amostra que apresenta 4 defeitos e essa é uma amostra que apresenta 2.100 defeitos. Então, isso daqui claramente ilustra o que pode acontecer quando a gente tem uma amostra de café não corretamente separada e aqui uma bem separada. Então, isso daqui é praticamente isso, só os grãos verdes bem processados, bem selecionados, bem beneficiados. Então, durante a etapa do beneficiamento, as operações conduzidas após a secagem são conhecidas como operações do beneficiamento café. São quase que totalmente conduzidas em cooperativas e não nas propriedades rurais. Ou seja, nas cooperativas cafeicultoras recebem o café das propriedades para beneficiá-lo. Então, essa é a indústria de beneficiamento. Muitas vezes isso é feito por atravessadores. Eles compram café, beneficiam para poder revender para a indústria de processamento do café, que aí vai ser feito a torre e a moagem. Com essas operações, o café em coco ou em pergaminho é transformado em café verde, o famoso green coffee, o qual vai estar pronto para comercialização. Para isso, a gente começa beneficiando esse café com a padronização da umidade. Bom, o café proveniente dos produtores nem sempre estão no teor de umidade adequado ao beneficiamento, e uma correção da umidade pode ser necessária. Essa correção é normalmente realizada em secadores artificiais, e assim que chega a unidade de beneficiamento, deve ser feita a análise de umidade do café, ou seja, feita uma amostragem de todas as sacas do café, e a partir dessa amostragem, verifica-se o teor de umidade e quanto, ou se vai ser realmente necessário, secar este café. Então, essa análise é rapidamente realizada, ou seja, uma análise de poucos segundos, em determinadores de umidade de grãos por método gravimétrico não destrutivo. Em seguida, o café que não atende ao padrão de umidade deve ser seco até o teor de 11% de umidade, o qual vai possibilitar que as cascas e o pergaminho sejam mais facilmente removidos nas próximas etapas. Limpeza. Café pergaminho e principalmente café em coco podem conter muitas impurezas, como pedras, pedaços de metal e outras matérias estanques. É necessária a remoção desses materiais antes do descascamento para proteger os equipamentos que serão posteriormente utilizados nos processos de beneficiamento do café. A limpeza pode ser conduzida utilizando peneiras para remover impurezas grandes e médias, como pedras, pedregulhos, pedaços de pau, galhos e etc., seguido por um separador magnético para remover pedaços de metal e um separador que combina o efeito de peneiramento e remoção pneumática de partículas menores. Aqui, para a gente ilustrar, esse aqui é um secador dentro de uma indústria beneficiadora, dentro de uma cooperativa, onde a gente vai ter um cilindro perfurado com cribos de diferentes furos para reter sujidades grandes, como pedaços de papel, folhas, etc. Um sistema de aspiração com regulador de fluxo de ar, já retém parte da poeira. Tem um visor em acrílico com luz interior para possibilitar a visualização da sua amostra. Ímã de retenção de metais, geralmente eletroímã. Um ciclone de retenção de poeiras. Um ventilador de alta pressão. Gavetas de retenção de corpos estranhos após
as peneiras dos cilindros, como madeiras, fios, pedras, etc., que podem estar junto do café a ser beneficiado. Então, para a gente ilustrar um pouco mais, isso daqui são duas beneficiadoras de café, são equipamentos completos que promovem praticamente todo tipo de limpeza, e a gente vê pelo exterior a quantidade de poeira que tem nesses ambientes. Fora isso, o café vem com bastante sujidade também, essa poeira acaba sendo expulsa de dentro do equipamento para fora. Descascamento. No café coco, a casca e o pergaminho devem ser removidos para produzir o café verde. No café pergaminho, o pergaminho apenas deve ser removido para produzir o café verde, ou seja, ele foi processado via úmida, já foi descascado e despolpado ainda na fazenda durante o seu processamento via úmida. A operação de retirada da casca e do pergaminho é chamada de descascamento. O descascamento pode ou não remover uma camada delgada mais aderida à semente, chamada de película prateada. Alguns equipamentos podem ser usados para os dois tipos de café, tanto coco quanto pergaminho, sendo necessário apenas o devido ajuste em função do tipo de café a ser beneficiado. Os equipamentos destinados a retirar apenas a película prateada que envolve o grão são chamados de polidores. Então, aqui para a gente ilustrar um pouco mais, o objetivo então da etapa de descascamento é retirar a casca e o pergaminho para produzir o café verde. Então, aqui o café em pergaminho, após processamento via úmida e secagem. Então, é retirada o pergaminho, ficando o café verde. E aqui o café em coco, ainda com casca e pergaminho. E após retirada de casca e pergaminho, a gente tem o café verde. Dentro da cooperativa beneficiadora de café também pode ser feita classificação por tamanho. Quando a gente consegue classificar corretamente o café, a gente consegue uma diferenciação de preço. Por quê? Porque no momento que a indústria vai torrar o café, é muito importante ter uma padronização por tamanho para que seja o mais homogêneo possível a sua torra. Então, após as cascas e o pergaminho terem sido retirados, é conveniente separar os grãos de café de acordo com o tamanho. Um preço maior pode ser obtido por grãos maiores. Grãos moca e grãos chatos podem ser convenientemente separados. Mais à frente falamos dos grãos moca. A separação por tamanho facilita a operação subsequente de separação densimétrica. Lotes de café com maior homogeneidade no tamanho, como eu disse anteriormente, são mais facilmente torrados. Classificação por tamanho se dá com equipamentos que possuem peneiras com diferentes aberturas. Seguros a seguir ilustram dois tipos de classificadores por tamanho. Então, classificador com peneiras montadas em um tambor rotativo, e 2, classificador com peneiras vibratórias montadas em mesa de classificação. Então, no classificador de tambor rotativo, a gente tem a moega para a entrada dos grãos e uma sequência de peneiras dentro do mesmo cilindro ou tambor rotativo, onde a gente tem um tamanho menor passando para um tamanho maior. E aqui as bacias ou caçambas de recepção de grãos em função do seu tamanho. Da mesma forma, a gente tem o classificador com 7 peneiras vibratórias, onde a gente tem peneiras grandes e diminuição dessas peneiras. E os grãos bem grandes ficam aqui na primeira, os médios a grandes ficam aqui na segunda, os médios e cada vez menores vão sendo separados nas peneiras mais abaixo e saindo em calhas subsequentes. Classificação em função de cor, colorimétrica. Alguns grãos defeituosos, em particular os grãos pretos, verdes e ardidos, os chamados PVAs, podem ser removidos usando os classificadores colorimétricos. Os grãos passam um a um por um sensor de cor, o qual é ajustado para reconhecer esses grãos PVA, pretos, verdes e ardidos. Ao ser identificado um grão defeituoso, o sensor envia um sinal para o ejetor de ar comprimido que vai soprar o grão defeituoso, desviando seu trajeto para outra seção do equipamento. Como após descascado ou retirado o pergaminho, a gente tem o grão verde,
Então, a gente deixa passar nessa calha o grão verde e toda vez que aparecer um preto ou um ardido, ele será soprado do equipamento. Então, a figura a seguir vai ilustrar um classificador colorímetro. Então, a gente tem, mais uma vez, a moega, onde a gente tem ele descendo por uma calha, e ela tem um sistema vibratório para separar grão a grão. Tem a seção que tem sucção da poeira, para evitar sujidades descendo pela calha. Tem o tubo de deslizamento. Tem o ejetor de grão quando passa pelo sensor. Tem o receptor dos grãos defeituosos, onde a gente tem aqui, ele vai ser soprado, ele vai ser lançado e vai ser recebido aqui. E tem o coletor dos grãos normais, os verdes, que eles seguem o seu caminho normal. Então, aqui no ponto, a gente tem o sensor óptico que consegue verificar e analisar aqui quais serão os soprados e quais serão deixados passar normalmente na calha. O armazenamento. Então, o armazenamento do café em uma região produtora pode ser feito tanto na forma de café coco, quanto pergaminho, quanto café verde. As condições de armazenagem não necessitam ser exatamente as mesmas, uma vez que a casca e o pergaminho conferem uma proteção adicional ao ataque de insetos e também à reabsorção de umidade. Para um armazenamento satisfatório, o teor de umidade ideal dos grãos é de 11%. Nesse nível, o crescimento de fungos e as atividades enzimáticas são mínimos. Por quê? Porque a atividade de água desse grão é muito baixa. Quando a umidade relativa do ar está em torno de 74%, que corresponde a um teor de umidade de equilíbrio no café em torno de 13%, dependendo da temperatura ambiente, claro, certos fungos, como Aspergillus niger, Aspergillus ocraceus e Rhizopus sp, vão poder se desenvolver. Uma umidade relativa mais alta, ou seja, mais ou menos 85%, que corresponde a um teor de umidade de equilíbrio no grão de 18%, já pode permitir o desenvolvimento de leveduras e bactérias. Então, quanto mais a gente consegue abaixar esse teor de umidade, mantendo o grão em torno de 11%, isso vai ser mais efetivo aí na conservação durante o armazenamento. Dependendo do binômio umidade relativa, temperatura do ar e também do tempo de armazenamento, podem ocorrer mudanças químicas no café, resultando em descoloração desses grãos, ou seja, os grãos ficam esbranquiçados. Contudo, tais mudanças químicas ainda não são completamente compreendidas. Um outro problema bastante comum é a possibilidade, durante o armazenamento, do ataque de insetos. Então, o armazém tradicional é projetado para estocar café verde em sacos de juta. Esses sacos são bons isolantes térmicos e permitem ventilação. Os sacos são empilhados em pellets colocados cerca de 50 centímetros das paredes e todas as entradas devem ser equipadas com dispositivos para evitar a entrada de insetos. O café pode ser estocado também em silos. Então, durante o armazenamento, um cuidado adicional aí é evitar o ataque de inseto a esse café em sacos ou até mesmo em silos. Aqui uma imagem ilustrando um grande galpão de uma cooperativa beneficiadora de café, com sacos de café em pellets empilhados em sacos de juta, sacos de 60 quilos. Aqui mostrando uma esteira transportadora colocando o café dentro do caminhão para transporte. Outra forma de armazenamento de café, como já disse, é o armazenamento em silos. Então, a partir do momento que a gente tem um café beneficiado, a gente pode mandar esse café para a indústria. Agora, a indústria de transformação dos grãos de café no pó que a gente deseja para produzir a bebida. Então, para isso, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre torração e moagem. Então, para possibilitar a conversão dos grãos de café beneficiados na bebida aromática como é consumida, 3 operações são necessárias. Primeira, torra, que consiste num processamento a altas temperaturas, de forma a desenvolver o aroma e sabor característico do café. Segundo, moagem, que consiste na redução de tamanho
para que os sólidos solúveis sejam adequadamente extraídos. E terceiro, a percolação ou infusão, que a gente faz na nossa casa, que consiste na extração dos sólidos solúveis dos grãos torrados e moídos com água quente, ou seja, a preparação normal do nosso cafezinho. Antigamente, a torra era vista como um processo simples e bem estabelecido, mas como iremos ver, não é tão simples assim. Era simples por quê? Porque consistia apenas na aplicação de calor aos grãos de café, sem conhecimento da engenharia envolvida, dos processos térmicos envolvidos, dos balanços de massa envolvidos para conseguir um pó de qualidade. Na torração, o que é importante é gerar e controlar as temperaturas corretas no momento adequado, e então interromper o processo quando o aroma estiver completamente desenvolvido e a cor do café for homogênea por todo o grão. Essa interrupção, geralmente, soprando ar frio pelo grão recém-torrado. Contudo, tem-se levantado questões que ainda não tiveram uma resposta. Uma delas, a dependência do perfil transiente de temperatura no grão com os parâmetros que influenciam o processo, tais como temperatura dos gases quentes, condições de escoamento desses gases e propriedades físicas e químicas do grão. A dificuldade em caracterizar o processo integralmente, a partir de mudanças em praticamente todos os parâmetros relacionados ao processo, como as temperaturas, as propriedades do material e a geometria do grão em si. Então, durante o processo de torração, o que a gente deseja é transformar o grão verde, pós-beneficiamento, em grão torrado, aqui com uma torra muito branda, torra normal, a média, uma torra bem acentuada e a torra muito forte. Do ponto de vista de engenharia, a torra consiste em um processo no qual ocorre transferência simultânea de calor e massa superpostas por reações endotérmicas e exotérmicas. Assim, a aplicação de calor ao café não apenas gera um gradiente de temperatura, ou seja, o aquecimento desse café pelo fornecimento de calor, mas também gera uma pressão interna e uma redistribuição da umidade dependendo do tempo e da posição dessa umidade no interior do próprio grão. Assim, controlar a temperatura do gás de aquecimento, permitindo não apenas gradientes de temperatura com diferenças moderadas, mas também uma pressão suficiente no interior do grão, tem sido o objetivo da torra. Essa pressão, geralmente, pressão de vapor de água. Então, alguns aspectos da torra do café na questão da engenharia. A gente tem o transporte do calor, a entrada do calor no grão, ou seja, uma fase endotérmica. Tem transporte de massa na forma de vapor de água que está sendo transferido do grão para o ambiente. Transporte de gases voláteis e de CO2, também saindo do grão para o ar ambiente. Tem o transporte do calor saindo do grão, ou seja, o esfriamento desse grão, que é uma fase exotérmica. E dentro do grão, o que acontece durante a torra? O aumento da temperatura, uma vaporização da água endotérmica, reações exotérmicas, um aumento de volume e uma perda de massa. A torrefação é um processo que depende muito do binômio tempo-temperatura, no qual mudanças químicas nos grãos de café são induzidas pelo fornecimento de calor, embora alterações físicas na estrutura do grão também sejam evidentes. Ocorre uma perda de matéria seca, principalmente na forma de gás carbônico e vapor de água, resultantes das reações químicas que ocorrem durante o aquecimento, e também de outros produtos voláteis resultantes da pirólise, um princípio de queima interna que ocorre pelo fornecimento de calor. A torra é normalmente conduzida sob condições atmosféricas, com os gases da combustão e o excesso de ar como o principal meio de aquecimento. Ou seja, o aquecimento é por convecção. O calor pode também ser fornecido pelo contato com uma superfície metálica aquecida, ou seja, condução ou por radiação.
A torra é caracterizada pelo que se denomina grau de torração, o qual reflete-se na cor externa do grão, no aroma desenvolvido, na perda de matéria seca e em mudanças químicas em determinados componentes inerentes ao grão. De forma simplificada, os grãos torrados podem ser descritos como tendo um grau de torra leve, bem clara, média e forte, uma torra bem escura. Além do grau de torra, a torra também pode ser caracterizada pela velocidade da torra, como uma torra rápida, conduzida em poucos minutos ou até menos de um minuto, isso, claro, conseguindo apenas com altas temperaturas, uma torra lenta, de 12 a 15 minutos, e uma torra intermediária, de 5 a 8 minutos, torra lenta, ou seja, temperatura mais baixa. O grau de torra é o fator principal envolvido na formação do aroma, enquanto que a velocidade da torra está associada com a produção do café denominado de alto rendimento. Ele está sempre associado ao rendimento em sólidos solúveis no extrato após percolação, muito importante para a indústria do café solúvel. O torrador rotativo horizontal tem sido o meio mais amplamente utilizado de promover contato entre o ar quente e a massa de café em movimento. Mas diversos tipos de torradores disponíveis no mercado são baseados em outros princípios mecânicos, onde o objetivo é colocar a nossa fonte de aquecimento, o nosso ar aquecido, em contato com a massa de grãos em movimento. Então, alguns exemplos de torradores que existem hoje destinados à indústria de café. Tambor rotativo horizontal, com paredes perfuradas ou paredes lisas ou sólidas. Um tambor estático vertical com pás que giram, um cesto rotativo vertical, leito fluidizado e até mesmo torrador pressurizado. Um dos torradores. Torradores de tambor rotativo podem ser tanto em batelada quanto contínuos, enquanto que torradores de tambor vertical e de cesto são normalmente em batelada. Torradores de leito fluidizado geralmente operam em batelada, mas projetos recentes desses tipos de torradores já podem operar em modo contínuo. Todos os torradores devem dispor de um sistema de resfriamento para resfriar o grão de café imediatamente após ele ter atingido o nível desejado de torra após a temperatura ambiente. Normalmente, isso é feito pelo contato íntimo dos grãos recém-torrados adequadamente com ar frio. Alguns torradores também pulverizam gotículas de água junto com ar frio para acelerar o processo, o chamado resfriamento evaporativo. Porque sabemos que pequenas gotículas de água em contato com uma superfície quente irão roubar calor mais rapidamente. Então, o que a gente tem nos torradores normais? A gente tem um cilindro, onde esse cilindro gira bastante, tem uma fonte de ar aquecida aqui dentro, que vai mantendo essa massa aquecida até torra. E aqui a gente tem um soprador, onde esses grãos são destinados para ser soprados aqui e resfriados. Os gases quentes usados na torra podem passar no equipamento em um único passo, ou seja, servem para aquecer a massa de grãos torrando-as e liberados, ou podem ser recirculados, acarretando em vantagens na taxa de transferência de calor e na economia energética do processo. Lembrando sempre que a recirculação quer dizer também que umidades pode estar sendo novamente reincorporada no processo. Esses métodos estão associados com a necessidade de reduzir os níveis de substâncias orgânicas voláteis na fumaça que sai da chaminé do torrador para a atmosfera. Então, pessoal, ilustro para vocês agora alguns vídeos de torradores de café. Um abraço.
O café produzido em Cachoeiro de Itapemirim passará agora a ser reconhecido pela qualidade e pelo sabor apurado. A classificação e degustação aconteceu esta semana. Nossos degustadores e classificadores de café, inclusive nós estamos aqui com uma equipe, né, colaboradora de outros municípios, eles estão fazendo a segunda etapa da classificação do café, na verdade uma reclassificação. Das primeiras amostragens feitas, nós retiramos as melhores e agora estão fazendo essa segunda classificação para identificarmos, sim, os melhores cafés produzidos no município de Cachoeiro. As amostras de café são identificadas apenas por códigos, tudo para garantir o sigilo dos cafeicultores e para a segurança do processo. Eu estou incumbido da parte de coordenação do concurso, de toda a parte de coleta das amostras, da codificação, até igual vocês podem ver, para não haver nenhuma tendência de resultados, para ter nenhuma possibilidade de manipulação de resultados. Só eu apenas sei qual é o café que está sendo provado, eles ali não sabem, eles só sabem qual café que é, se é Conilon, se é arábica, e depois que eles fazem a avaliação, que eu vou saber quem são os primeiros colocados, o primeiro, segundo e terceiro. Essa atividade de degustador e classificador de café depende de fazer um curso, de conhecer bem o que é o café, e o Tássio vai nos explicar. Primeiramente, tem que entender muito de café, fazer um curso para poder fazer uma degustação e classificação, né, Tássio? Com certeza. É um trabalho que a gente tem que ter bastante treinamento, bastante prática no dia a dia para estar fazendo esse trabalho de análise, porque aqui a gente vai estar avaliando todas as características do café, buscando os pontos positivos do café, como um aroma positivo, uma fragrância perfeita de um café, buscando algum diferencial, como doçura, acidez, alguns compostos como salinidade também, a gente avalia nos cafés, no caso a avaliação do café Conilon. A gente também fez aqui a avaliação do arábica e também buscando alguns defeitos que são provocados lá na propriedade, onde o produtor às vezes não tem um cuidado tão aprimorado com o café. O café pode ter fermentado, algum gosto que vem aí comprometer a qualidade final do café aqui. Bom, vamos falar também com o Rodinelli. Rodinelli, tem uma temperatura certa para a água ser colocada aqui? Primeiro vocês avaliam o café seco, depois é que ele é submetido à água quente, é isso mesmo? É correto, tem uma série de fatores que a gente acompanha. Inicialmente é 10 gramas de pó para cada 100 ml de água, que está aqui na xícara. E depois a água em torno de 93 graus, a gente adiciona a água. Agora a gente só está limpando, né, tirando essa borra, porque senão a gente vai engasgar na hora de estar provando, estar degustando o café. Para daqui a pouquinho, chegando na temperatura de uns 50 graus, a gente vai estar iniciando a degustação. Após esta reclassificação, o café de Cachoeiro de Itapemirim está pronto para competir em igualdade com as melhores marcas do mundo. A principal característica é o café estar isento de alguns defeitos, né, no pós-colheita, né, que é a fermentação, que é um gosto de terra, gosto de fumaça,
que isso para o mercado não é aceitável esses defeitos. Isso tudo vocês conseguem perceber? A gente consegue identificar aqui na xícara, tá? Mas na fase de classificação final aqui, a gente só está classificando os excelentes cafés. Então nós estamos buscando as melhores características, porque os defeitos eles já foram eliminados. Sexta-feira da semana seguinte, na comunidade do Jacu, na quadra da comunidade do Jacu, nós faremos a premiação do nosso concurso de qualidade de café desse ano de 2012, onde premiaremos os melhores cafés Conilon e os melhores cafés do tipo Arábica.